Algumas histórias servem para distrair, outras fazem algo muito mais desconfortável. Elas nos devolvem o olhar. Toda vez que eu revisito Jogos Vorazes, a sensação é exatamente essa. Não parece só uma distopia sobre um futuro cruel. Parece um espelho. Porque quanto mais eu penso nessa história, mais ela parece falar sobre a gente. Essa obra, para mim, nunca foi apenas um filme adolescente. É uma das minhas trilogias favoritas porque ela não me permite assistir de forma passiva. Ela me provoca, me acusa, me pergunta onde eu estou nesse sistema. E talvez seja isso que mais me fascina. A coragem que a obra tem em usar o espetáculo para criticar o próprio espetáculo. Bem-vindos! Sejam todos bem-vindos! Bons Jogos Vorazes e que a sorte esteja sempre a seu favor. E a premissa é brutal. Jovens obrigados a lutar até a morte como punição política e entretenimento nacional. Mas o que torna tudo isso mais perturbador não é a arena em si, é o fato de que ela é televisionada, comentada, transformada em evento. A violência não é escondida, ela é consumida. Não parece coincidência que os jogos sejam televisionados, que haja comentaristas, que haja torcida. E talvez seja aí que a história revela um dos pontos que ela quer nos fazer questionar. A história surgiu em uma reflexão sobre guerra transmitida ao vivo e reality shows competitivos. A obra parece entender algo inquietante sobre a forma como a gente assiste o mundo. Quando o absurdo vira espetáculo, aos poucos se torna banal, deixando de chocar e começa a entreter. A crítica nunca foi só sobre violência, mas também sobre quem assiste. O poder da capital não está só nas armas, mas na forma como ela controla a narrativa. O próprio visual do filme reforça isso o tempo todo. Nos distritos, as cores são opacas, naturais, quase drenadas de vida. Na capital, tudo explode em brilho, maquiagem e exagero. Não é só estética, é um contraste pensado para causar estranhamento. Dois mundos coexistindo, o de quem luta para sobreviver e o de quem só assiste. E se você gosta de olhar para as histórias de uma forma mais profunda, talvez você se sinta em casa aqui. Esse canal é sobre isso. Dentro desse sistema autoritário espetacularizado de profunda desigualdade é que a Katniss aparece. Não como heroína pronta, mas como alguém tentando sobreviver dentro de um mecanismo muito maior do que ela. Ela é uma das minhas personagens favoritas não porque é a mais poderosa, mas justamente por ser profundamente humana. Antes mesmo da arena, ela já havia sido forçada a amadurecer. Ela perde o pai, perde a presença emocional da mãe, vira pilar da família ainda criança. A arena não cria sua força, só revela o que já existia ali, a necessidade de sobreviver. E é aqui que a obra começa a inverter expectativas. A Katniss não quer ser símbolo, ela não quer liderar uma revolução, ela quer viver, proteger quem ama e voltar para casa. Mas estruturas de poder têm uma característica cruel. Elas transformam pessoas comuns em símbolos quando isso serve à narrativa. Quando ela desafia as regras, não está tentando incendiar o país, está tentando preservar a dignidade. E justamente por isso se torna perigosa. Porque, como diz o próprio Snow, esperança é a única coisa mais forte do que o medo. Um pouco de esperança é eficaz. Muita esperança é um perigo. Uma centelha boa, contanto que controlada. Então, controle-a. E se a Katniss representa resistência, o Peter representa outra coisa que o sistema tenta destruir primeiro: humanidade. Desde o início, ele se recusa a jogar exatamente como esperam. Ele entende que sobreviver não é a única batalha. A outra é não se tornar aquilo que o jogo quer transformar você. Ele não quer apenas sobreviver aos jogos. Ele quer sobreviver sem perder a si mesmo. Só não quero que eles me façam mudar. Como é que podem te mudar? Fazendo com que eu pareça o que eu não sou. Eu não quero ser mais uma peça no jogo deles. Eu só fico querendo achar um jeito de mostrar pra eles que não são meus donos. Porque se eu tiver que morrer, quero morrer como eu mesmo. Enquanto a capital transforma tudo em performance, Peter insiste em sinceridade. Enquanto a arena exige brutalidade, ele oferece compaixão. Ele é um lembrete constante de que ainda existe algo puro ali.
E isso torna ainda mais devastador quando o sistema o sequestra e o tortura. A guerra em Jogos Vorazes nunca foi só física, ela é psicológica. Ela tenta quebrar vínculos, distorcer memórias e corromper afetos. E quando a revolução nasce, ela não é simples. Ela também usa o artifício da propaganda, também manipula imagens, entende o poder de um símbolo. Vemos que o poder muda de mãos, mas os métodos continuam perigosamente parecidos. E é aqui que está uma das maiores genialidades da obra. Ela não romantiza a revolução. Ela questiona o poder independente de quem a detenha. Quando a guerra finalmente chega à capital, a cidade vira uma nova arena. Armadilhas, transmissões, espetáculo. O cenário muda, mas o mecanismo é o mesmo. E é aí que começa a ironia cruel dessa história. Katniss se voluntaria. Bram! Eu me ofereço! Eu me ofereço como tributo! Vai para os jogos e faz tudo o que faz com o único objetivo: proteger a irmã. De todos a quem ela mais queria salvar, ela perdeu. A obra promete uma história sobre o impacto da guerra em quem sobrevive, e isso ela entrega. O povo vence, o sistema cai, mas gera perdas irrecuperáveis. Revoluções não destroem apenas sistemas, elas também destroem as pessoas que as sustentam, geram traumas que não desaparecem com a queda do regime. O final não celebra a vitória, ele mostra a reconstrução. Jogos Vorazes nunca fingiu que a mudança não tem custo. Tem. Pessoas quebram no processo. Vidas não voltam a ser como antes. Mas ainda assim, algo sobrevive. Talvez a esperança não é acreditar que nada vai dar errado. Talvez seja continuar tentando mesmo depois de ver o pior do mundo. Talvez a esperança seja continuar se incomodando, continuar percebendo, continuar recusando a indiferença. Katniss carrega no corpo as marcas da guerra, mas ela não nasceu com ela. Ela nasceu de um sistema que precisava de um show e descobre tarde demais que a guerra não pede permissão para escolher suas vítimas e que nem sempre o perigo vem do inimigo declarado. Às vezes, ele veste o mesmo discurso, a mesma promessa de futuro. E é isso que torna tudo mais devastador. Por isso que a história dela não termina quando a arena cai, porque quando o espetáculo acaba na tela, ele continua fora dela. A gente vive num tempo em que tudo vira conteúdo, até tragédia vira engajamento, até dor vira narrativa. A lógica do espetáculo não exige monstros, ela exige audiência. E aos poucos a gente aprende que ser visto vale mais do que ser íntegro. Vale expor, vale explorar, vale usar. Porque na economia da atenção, o que importa não é a ética, é o alcance. Quando tudo vira espetáculo, a dignidade vira detalhe. Então a pergunta que fica é: quando consumimos alguns tipos de entretenimento, estamos tão distantes assim da capital? O curioso é que nós também assistimos essa obra como entretenimento. Nós também escolhemos personagens favoritos, também nos emocionamos com reviravoltas. E talvez seja exatamente isso que torna a crítica tão potente, porque ela não aponta apenas para um futuro distópico. Ela usa o nosso próprio prazer narrativo para nos fazer questionar por que certas histórias nos entretêm. Jogos Vorazes não é sobre lutas épicas e cenários absurdos, mas um lembrete de quem é o verdadeiro vilão. Talvez histórias como essas existam para nos lembrar que a luta nunca deveria ser entre nós, mas contra o sistema que nos coloca um contra os outros. Por isso eu amo essa trilogia, porque ela não me dá conforto, ela me dá consciência. E no fim, se histórias como essa ainda nos tocam, ainda nos inquietam, ainda nos fazem pensar, então talvez a gente ainda não tenha sido vencido.